Nessa aula vamos ver sobre cálculos químicos e para isso vamos calcular dois exercícios que tratam de estequiometria. Então vamos ao primeiro exercício. Ele fala em calcular a massa de óxido cúprico, que é o CuO, obtida a partir de 1,27 gramas do cobre metálico. Ele deu as massas atômicas do oxigênio e do cobre para calcular as massas molares. E vamos primeiro colocar a reação de formação do óxido cúprico, que é a partir do cobre metálico mais o gás oxigênio formando o CuO. Vamos balancear a reação. Então precisamos de 2 cobres, 1 gás, 1 mol só de gás oxigênio e 2 mols de óxido cúprico. Então é uma reação de 2 para 2. Então não precisamos alterar os dados que foram dados. Então primeiro vamos calcular a massa molar do cobre. Ele já deu direto. É 63,5 gramas. E do CuO vai ser o 63 mesmo, que é do cobre, mais o 16 do oxigênio. Ficamos com 79,5 gramas. Então esses vão ser os dados para a primeira linha da regra de 3. Então 63,5 do cobre, que está para 79,5 gramas de CuO. Então a segunda linha é os dados do problema, que é 1,27 gramas de cobre metálico. Pede para calcular a massa de óxido cúprico. Multiplicando cruzado, temos que 63,5 vezes x é igual a 1,27 vezes 79,5. Esse a gente pode fazer na calculadora. Então, 79,5 vezes 1,27 é igual a 100,96. Vamos arredondar. Então x vai ser o 100,96 divididos por 63,5. Ficamos com a resposta de 1,59 gramas de CuO, que é o óxido de cobre. E essa é a resposta para esse exercício. Ok? Então agora vamos passar para o segundo exercício, que pede para calcular o número de mols de água que são formadas a partir de 64 gramas de gás oxigênio. Deu os dados do hidrogênio e do oxigênio. Então primeiro precisamos da reação, que é a reação de formação da água, o H2 mais o O2 formando a água, o gás hidrogênio mais o gás oxigênio formando a água. Precisamos equilibrar a equação. Vemos também que precisamos de duas moléculas de gás hidrogênio para uma molécula apenas de gás oxigênio, formando 2 moléculas de água. Então nessa reação temos que uma molécula do gás oxigênio reagindo com 2 moléculas de H2O. Então vamos lá calcular as massas molares. Então as massas molares vão primeiro do gás oxigênio, que é o O2, vai ser
16 mais 16, que são 32 gramas. O H2O vai ser 16 mais 2 vezes 1 do hidrogênio, que é 18 gramas. Então aí está as massas molares que a gente precisa. Então vamos calcular sabendo que temos 1 mol de oxigênio. Então temos 32 gramas apenas. Para 2 mols de H2O. Então 2 vezes 18, 36 gramas. Ele pede para calcular a massa de 64 gramas de gás oxigênio. Então vamos calcular primeiro a massa para depois encontrar o de mols de água. Então multiplicando novamente cruzado, temos que 32x é igual a 36 vezes 64. Vamos utilizar a calculadora novamente. Então é 64 vezes 36, que é 2.304. Já vamos calcular aqui o x, que vai ser 2.304 divididos por 32. 72 gramas. Então, temos que foi formado 72 gramas. Então, agora com 72 gramas, a gente calcula o número de mols de água. Então, sabemos que em 1 mol de água, temos 18 gramas, que é a massa molar. Então, quantos mols teremos em 72 gramas, que é o valor que a gente calculou? Então, temos que 18x é igual a 72. 72 divididos por 18 é 4 mols. Então, a resposta do exercício é 4 mols de H2O. Ainda se restar alguma dúvida sobre estequiometria, cálculos químicos, entre no bate-papo para a gente tirar essas dúvidas. E bons estudos e até a próxima.